pessoal, tudo bem? Vamos dar início à gravação de mais uma aula sobre estatística, tá? Lembrando sempre do meu contato, que vocês podem falar comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, sempre que precisarem. E a gente vai começar a nossa aula 2 hoje sobre variáveis e representações, ok? Então tá, tipos de variáveis. Quando a gente trabalha em estatística, existem duas grandes divisões de tipos de variáveis, tá? Eu tenho variáveis que são qualitativas e variáveis que são quantitativas. As variáveis qualitativas se referem à qualidade daquilo que eu estou estudando. Já as quantitativas vão ser relacionadas a quantidades, então são sempre variáveis mensuráveis, contáveis, que dá para ser medidas, tá? As qualitativas já não são assim. Mas, além dessas duas divisões, elas têm subdivisões aqui. Então, por exemplo, uma variável qualitativa, ela pode ser de dois tipos, ou nominal ou ordinal, tá? Qual a diferença entre elas, tá? As variáveis ordinais são aquelas variáveis que, embora eu não consiga contar, eu consigo classificar a partir de uma ordem. Então, por exemplo, escolaridade, né? Eu consigo ordenar entre ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, por exemplo. Tá? Eu consigo estabelecer uma ordem. Diferente das variáveis nominais, que não podem ser colocadas em ordem. Por exemplo, o sexo da pessoa, ou é masculino ou é feminino. Não há quem vem primeiro, quem vem segundo. A religião, não existe essa ordem. A pessoa pode ser católica, protestante, espírita, enfim. Existem várias religiões e não dá como classificá-las. Já as variáveis quantitativas, elas podem ser divididas entre variáveis discretas e variáveis contínuas. As variáveis discretas são aquelas que nos permitem contar, basicamente. Vamos pensar dessa forma, tá? Por exemplo, números de filhos. Eu consigo contar os números de filhos. 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Já as variáveis contínuas, elas têm variações menores entre dois números naturais. Por exemplo, diâmetro, temperatura, pressão, né? Então, por exemplo, a temperatura pode ser 25,3 graus, né? Eu tenho variações menores, 25,4, 25,5, tá? Agora, números de filhos, por exemplo, eu não consigo ter 2 filhos e meio, né? Ou eu tenho 2 filhos ou eu tenho 3 filhos. Essa diferença básica entre variáveis discretas e contínuas, tá? Vamos para um exemplo um pouquinho maior aqui. Então, olha só, o texto está pequenininho, mas eu vou ler para vocês, tá? Então, na tabela a seguir, vão ser apresentadas informações sobre estado civil, grau de instrução, número de filhos, salários, idade e procedência de 36 funcionários de uma companhia, tá? Então, olha só, eu tenho essa tabelona aqui. O que essa tabela me diz aqui? Então, ela está organizada. Na coluna da esquerda, a identificação, né? Então, o número dos funcionários, funcionário 1, 2, 3, 4, 5, e as informações referentes a eles. Quais informações que a tabela me fornece? O estado civil, o grau de instrução, o número de filhos, o salário, tá? Que é uma proporção do salário mínimo. Então, aqui, por exemplo, ele recebe 4 salários mínimos. 4,56 salários mínimos, né? Ele recebe R$4, tá? A idade, né? Em anos e meses, né? Então, eu tenho uma idade de 26 anos e 3 meses, por exemplo. E a religião, região de procedência, se a pessoa vem do interior, da capital ou de algum outro que não foi informado aqui, tá certo? E eu consigo classificar essas variáveis em discretas, entre qualitativas e quantitativas, ordinais e nominais, discretas e contínuas, tá? E aí a gente pode fazer essa divisão. Será que vocês conseguem fazer essa divisão? Pausa o vídeo, tenta fazer a classificação e daí a gente vai ver se você acertou, tá? Então, olha só. Estado civil. Estado civil não é uma quantidade, tá? Então, ela é uma variável qualitativa. E eu consigo ordenar ela? Não, né? Então, ela é uma qualitativa nominal. Já o grau de instrução, também, ela vai ser qualitativa, só que nesse caso ela é uma qualitativa ordinal, porque eu consigo dizer quem tem primeiro grau, quem tem segundo grau e quem tem um superior, tá? Eu consigo ordenar esses caras. Número de filhos, a gente deu o exemplo lá atrás, né? Variável quantitativa discreta.
Salário, variável quantitativa, só que contínua, porque eu tenho aqui as frações, né? 4,56, 5,25, tá? A idade, variável quantitativa, certo? É uma quantidade, eu consigo medir quantos anos eu tenho, né? E aqui, como estão sendo anos e meses, né? Eu posso falar que é uma variável discreta, 26 anos e 3 meses, é uma variável discreta. E com relação à região de procedência, a região não é um número, né? Então ela é uma variável qualitativa, tá certo? E eu consigo colocar ela em ordem? O que é melhor? Interior, capital? Quem vem primeiro? Não. Então ela vai ser uma qualitativa nominal, tá? Outra forma de apresentar estes dados seria a gente conseguir fazer uma divisão aí de frequências, tá? Então, por exemplo, essa tabela 2 que eu vou começar a construir aqui à esquerda para vocês, tá? Ela vai trazer a frequência e porcentagem dos 36 empregados da seção, tá? Segundo o grau de instrução deles, ok? Lembrando que o grau de instrução é uma variável qualitativa, tá certo? Ordinal, mas eu vou conseguir separar eles. Olha só, o que eu fiz aqui? Coluna da esquerda vai ser a identificação. Então, quem tem primeiro grau, quem tem segundo grau e quem tem superior. Tá? E aí eu vou lá e faço a contagem, frequência, eu quero ver quantas vezes esse caso aparece na minha tabela. Então eu vou lá e vou contar quantas vezes o primeiro grau apareceu. Então é bem manual mesmo. Vou lá na tabela e conto. Quantas vezes o segundo grau apareceu? Vou lá e conto. E quantas vezes o superior apareceu. Eu posso transformar essa contagem numa frequência, num número, né? Então eu sei que existem 12 pessoas aqui que tem o primeiro grau. Ou seja, a frequência do primeiro grau é o 12. A frequência do segundo grau é o 18. E a frequência do superior é 6. Veja que se eu somar aqui, eu chego nos total de 36 pessoas. Tá certo? Então a frequência é quantas vezes algo apareceu na minha tabela. Tá certo? E eu posso fazer uma proporção. O que essa proporção vai me dizer? Qual é a porcentagem? Vai me ajudar a saber a porcentagem das pessoas que estão ali, tá? Então, o que é a proporção aqui? Eu vejo a relação entre 12, que é a frequência, e o que? O número total de participantes dessa minha entrevista. Então, eu tenho a frequência 12 dividida por 36, e eu vou chegar aqui a 0,33333. Faço exatamente com as outras coisas, e a partir da proporção, se eu multiplicar por 100, eu obtenho a porcentagem. Então significa aqui nessa tabela que 33,33% da minha população tem o primeiro grau, 50% da minha população tem o segundo grau e 16,67% da população tem o ensino superior, tá? Outra maneira de organizar, além das frequências, é trabalhar com uma coisa chamada classe de equivalência. Essas classes, elas são o quê? Tá? Elas são agrupamentos contínuos, tá certo? Que podem ser feitos. Então, por exemplo, eu vou fazer a mesma contagem de frequência para uma classe de salários que varia de 4 até 8, ok? Então, eu venho aqui de novo na minha tabela, nessa coluna de salários, e vou contar quantas pessoas têm salário entre 4 e 8. E vou lá e vou ticando esses números e vou fazendo. Então, por exemplo, aqui, tá? Esse cara do 4 entra, esse 4,56, esse não vai entrar, tá certo? E eu vou contando, desculpa, do 4 a 8. Então, esse cara entra, esse também, esse. Esse 8 e 12 já não vai entrar, tá certo? Nem esse, e eu vou passando aqui. Então, quantas pessoas ganham de 4 a 8 salários mínimos? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que é a minha frequência 10 aqui, tá? Novamente, caso eu queira saber a porcentagem, eu vou ter que fazer a proporção. 10 para 36. Ou seja, quantos 10 indivíduos representam no total de 36. 10 em 36, 27,78%. Ok?
Aqui, de novo, foi uma tabela de frequência que eu vou agora pegar a tabela de frequência dos filhos e vou transformar ele em outro tipo de representação, que é a representação gráfica. Então, olha só, eu fiz, de novo, a minha contagem dos números de filhos. Então, quantas pessoas têm 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 e 5 filhos. E fiz a contagem aqui dessas proporções, dessas frequências, tá? E aí eu consigo montar um gráfico com eles, tá? Esse gráfico, ele tem sempre 2 eixos, que vão ser o eixo das abscissas e das ordenadas, tá? Lembrando que aqui não é x e y, os nomes que a gente vai dar para esse eixo. O que são esses eixos? O eixo horizontal, o eixo das abscissas, é o número de filhos, tá? Então aqui vai ter 0 filhos, 1 filho, 2 filhos. E aqui é a frequência, ou seja, quantas vezes aquele número apareceu, né? Ou seja, quantas pessoas têm um filho? Aqui eu tenho que são 5 pessoas. A informação está aqui nesta linha aqui. Ok? Um filho, frequência 5. Um filho, frequência 5. Essa representação gráfica de uma variável, tá? Ela vai ser uma variável quantitativa. Então, vou pôr um QP aqui. Quantitativa. O que? Discreta. Tá? E esse é o gráfico que eu consigo fazer dela. Esse aqui é o gráfico da proporção. Veja que vai mudar o eixo. Aqui ele muda, tá? Mas o tamanho do gráfico é o mesmo. Ok? O gráfico, eles são bem similares, porque ele só vai mudar a escala, né? Ao invés de variar de 0 até 5 aqui na frequência, ele vai variar de 0 a 1, que é a proporção que ele pode chegar aqui, tá? Tá, professor, mas e se a variável for contínua, como era o caso da frequência, da distribuição de classes, né? Que eu tenho uma classe, como é que eu faço para representar? Eu vou fazer um eixo de 4, um eixo de 8? Não, eu vou trabalhar com um outro conceito que a gente chama de histograma, tá? O histograma, ele é bem parecido com um gráfico, só que ele é utilizado para falar sobre variáveis quantitativas, tá? Contínuas. E esse histograma, ele vai representar para a gente a variação. Esse caso aqui seria como se fosse tendo a contagem só do ponto médio, tá? Então, por exemplo, se eu trabalho aqui com uma classe que vai de 4 a 8, qual que é o ponto médio de 4 e 8? É o 6, não é isso? É metade aqui desse intervalo, tá? Então, aqui, por isso que o eixo está com 6. Mas o histograma, ele permite que a gente visualize isso como uma variável contínua, tá certo? Então, assim, aqui significa que existe 28%, quase, né? Na verdade é 27%, 38% de pessoas que ganham de 4 a 8. Essa visualização me deixa uma interpretação um pouco mais fácil, porque aqui parece que eu tenho uma porcentagem de 28% que ganha 6 salários mínimos. Mas essa informação não é correta. A informação mais próxima que eu consigo daqueles meus dados brutos é que existe 28% das pessoas que ganham entre 4 e 8 salários mínimos, tá? Por isso que eu preciso aqui dessa tabela, desse tipo de recurso que a gente chama de histograma para representar uma variável contínua, tá? Não faz sentido eu colocar um histograma para representar uma variável discreta, né? Por quê? Porque era dizer assim, que existe 5 pessoas que têm entre 0 e 1 filhos. Essa informação não faz sentido, né? Porque ou a pessoa tem 0 filhos, ou a pessoa vai ter 1 filho, tá? Vou passar aqui de novo. E aí, existem uma série de possibilidades de representação dessas variáveis, tá? Cada uma tem a sua utilização mais adequada. Como eu falei, o histograma mais para variáveis contínuas, já um gráfico de barras pode ser usado para representação de variáveis discretas, tá? Então, o que acontece aqui? Desculpa. O histograma é para variável contínua, mas que sejam distribuídas em classes, né? Mas eu posso trabalhar com barras também para variáveis contínuas. No caso aqui, eu estou trabalhando com a população mundial, né, em milhões. Então eu posso usar um gráfico de barras e não preciso fazer um histograma disso.
Eu consigo classificar em continentes, por exemplo, Oceania, Europa e África. Tá? Esse gráfico de barras horizontal e esse é o gráfico de barras vertical. Tá? Prestem atenção que eu sempre preciso de uma legenda para os meus gráficos para saber do que eu estou trabalhando, tá certo? E esse gráfico aqui, o horizontal, ele tem ensino fundamental, médio e superior, então a minha variável está aqui e a minha frequência vai estar no eixo vertical. Eu posso trabalhar com gráficos de barras múltiplas, ou seja, eu tenho uma contagem feita em anos, tá vendo? Só que cada contagem difere em algumas redes. Por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho a rede pública nessa cor mais clara e na rede privada nessa cor mais escura. Outra maneira de representar informações é utilizando um gráfico de setores circulares, tá? É o famoso gráfico de pizza. Ele é muito bom quando a gente trabalha com porcentagens, né? Porque eu vou ter aí um agrupamento que, se eu der a volta inteira, 100% do meu todo, né? E quando eu não tenho, e eu vou dividir cada categoria aqui, por exemplo, aqui esse gráfico é do Produto Interno Bruto americano, né? Então a América do Norte representa 85%, então é uma grande fatia do PIB. A América Central apenas 1%, a menor fatia. Já a América do Sul, uma fatia intermediária aqui de 14%. Isso me dá, além da noção de totalidade, a noção de proporção, né? Perceber quanto maior vai ser o PIB da América do Norte comparado ao PIB da América Central, por exemplo. Tá? Gráficos de linhas são indicados para que a gente consiga enxergar tendências, tá? Então eu consigo observar aí casamento por faixa etária, né? Então, por exemplo, eu consigo perceber, mesmo que eu não saiba exatamente o número, que essa linha verde tem caído, ou seja, que os casamentos entre pessoas de 20 a 24 anos está diminuindo com o passar do tempo, tá? Assim como há um ligeiro aumento aqui nessa faixa azul escura, que é de 35 a 39. Então, mesmo que eu não analise cada número em si, essas linhas me permitem enxergar uma tendência de maneira mais fácil. Tá certo? Um outro gráfico de linhas também nos permite algumas interpretações aí, só foi para mudar, tá? Que aqui é a relação do casamento faixa etária dos homens, tá? Aqui são mulheres e aqui são homens. Outro recurso muito utilizado pela mídia para fazer representações de variáveis, quando vai fazer um estudo estatístico, é o pictograma, tá? Pictogramas são gráficos que utilizam figuras para representar as informações que a gente precisa. Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico de evolução do lucro líquido de uma empresa, né? E aí o que acontece? Esse lucro está sendo representado pelas moedas. Quanto mais moedas, mais lucro ele tem, né? Então a gente tem essa proporção aqui do ano de 1991, 1992 e 1993. E aqui, como a gente vai enxergando as moedas crescendo, tá? E aqui também, ok? Então é uma tabela de recursos humanos, distribuição por nível hierárquico, tá certo? Entre mulheres e homens, né? Então a gente enxerga aqui que tem 4 vezes mais homem, né, do que mulher. E assim em cada setor. Já nessa parte de caixas eu tenho muito mais mulheres do que homens, tá? Então esse recurso de desenhos, né, de pictogramas, é um recurso muito utilizado para fazer informações de maneira mais rápida de enxergar, tá? Pessoal, essas foram as representações gráficas que a gente tem, as de tabelas e a noção de variáveis. Vai ter alguns exercícios lá no Classroom e aí a gente vai se falando, lembrando que o prazo de entrega é na próxima quinta-feira. Eu espero que todos estejam bem e até mais.